O vírus novo, que apareceu lá na China, ele se transmite com muita rapidez. E quando surgem os primeiros casos detectados, o vírus já está espalhado. Há 2 meses antes, o vírus já está circulando e espalhado em milhares de pessoas que não vão ter nenhum sintoma. E ele segue uma curva, ele vai contaminando as pessoas numa velocidade muito alta, né? E vai aumentando o número de casos. Só que tem um detalhe que as pessoas não sabem. Os vírus, eles contaminam para fazer a curva, eles fazem uma curva, eles vão até uma determinada altura de contágio, param e depois começa a diminuir o contágio. Por que começa a diminuir se não tem remédio e não tem vacina para esse vírus? Começa a diminuir porque mais da metade da população já está contaminada. A população fica toda, tem o vírus, transmite durante uma semana, 2 semanas, depois fica com imunidade. Quando mais da metade da população tem imunidade, ela protege, o vírus para de se propagar com aquela velocidade que ele vinha, de forma geométrica, porque ele bate na barreira das pessoas imunizadas, que nem sabem que tiveram o vírus. E essas pessoas protegem as outras, que ainda não tiveram o vírus. Então começa a cair a velocidade de contágio, cai o número de casos novos, até desaparecer a epidemia. Isso é uma curva de 12 semanas, em média 12 semanas, as epidemias virais, né? O H1N1 foi assim, eu tive a oportunidade de enfrentar o H1N1, eu coordenei o combate ao H1N1 no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro lugar que recebeu o choque da epidemia, né? E posso dizer para vocês que essa curva é mais ou menos parecida, a curva do H1N1 é igualzinha à curva de Wuhan, do coronavírus, né? É mais ou menos 12 semanas, entre o começo e depois a remissão dos casos, né? Na 6ª semana está no auge, né? O número bate no número mais alto e aí começa a cair. Faça ou não fecha escola, fecha ou não fecha comércio, proíba ônibus, o vírus tem uma velocidade e não tem mais a ver com se está fechado ou não está fechado. Se fecha a escola, eu tive essa experiência. Achamos que ia diminuir o número de casos com as crianças fora da sala de aula. Ao contrário, aumentou o número de casos. A curva começou a ficar mais aguda. E nós vimos que as crianças se contaminavam fora da sala de aula, brincando na rua, na praça, na casa dos amigos, e vinham para casa e o pai e a mãe tinham que parar de trabalhar. Nesse caso do coronavírus é pior, porque elas vêm para casa e são portadoras assintomáticas. É raríssimo uma criança adoecer do coronavírus. É raríssimo um jovem adoecer. É raríssimo um adulto abaixo dos 50 anos, sadio, que não tem outra doença, adoecer, né? Então, o que acontece? Eles são portadores assintomáticos, eles quase não têm tosse, não têm sintomas, é muito raro. Depois dessa idade é que começam a ter os casos com maior sintomatologia e agravamento. E a vítima são os idosos. Os idosos, sim, que são o grande grupo de risco, né? Então, o que o presidente disse foi exatamente isso. Nós temos que proteger o grupo de risco. Fechar comércio, a quebrar o país, que está se quebrando o país nessa história. Por quanto tempo? Eu digo quanto tempo dura a epidemia sem quarentena. Com quarentena ou sem quarentena? Ela dura em torno de 12 semanas. Eu fixo data. Eu quero ver alguém que defende a quarentena fixar alguma data, né? Projetar no tempo o que está acontecendo. Quarentena não resolve nada. Ela não diminui um caso, né? Os casos vão acontecer independente da quarentena, porque o vírus vai estar já dentro das casas. E na Itália, que criou uma quarentena rigorosa, depois que chegou a 1.596 casos num único dia, o que aconteceu 12 dias depois? 12 dias depois, triplicou a epidemia. Por que triplicou? Triplicou porque as pessoas se contaminaram dentro de casa. O menino que tinha o vírus e era assintomático ficou fechado 24 horas com a vovó, com o vovô, com o papai, com a mamãe. As famílias italianas vivem muito agregadas, né? E com isso aumentou muito o contágio, explodiu o contágio na Itália durante a quarentena. Deputado. Né? Então não resolve quarentena, né? Então temos que cuidar do grupo de risco e levar a vida. É o que o presidente falou. Concordo inteiramente com o que o senhor diz, né? Ilumina aí o caminho a seguir. Eu só pergunto o seguinte, quem é que deve ficar em quarentena
E quando é que nós chegaremos no Brasil ao pico da epidemia? Nós devemos chegar no pico da epidemia na terceira semana de abril, né? Se seguir a lógica das outras epidemias. Eu acredito que vai seguir. Agora está subindo, muita gente pode ficar assustada, né? Hoje foi para 2.900 casos. Casos diagnosticados, não quer dizer que são pessoas que estão em hospital, que estão doentes, que estão morrendo, não. São casos diagnosticados laboratorialmente. Na verdade, tem muito mais assintomáticos, tem muito mais e que nunca vão fazer um exame. E não tem como fazer o teste na população inteira. São 2.900, né? 2.900 e pouco agora. 77 mortos, né, que teve. Está dentro do que é previsto, né? Vai ser uma curva aí em torno de... Se fizer mais testes, né, vai diminuir a letalidade, porque vai ter mais um denominador maior, então diminui a letalidade. Mas vai ficar por aí e vai ser assim até a sexta semana. A sexta semana começa a cair o número de casos e termina no final de maio, início de junho. Todos nós temos dentro de nós anticorpos para centenas de vírus, né, que nós já pegamos, já tivemos contato, e nós não pegamos mais essas doenças. Todo mundo acima dos 65 anos tem que ficar em quarentena, essa é a quarentena vertical, né? Não deve sair de casa, deve ficar num espaço da casa apropriado, né, se puder, né, é claro. As pessoas que se relacionarem com elas têm que lavar as mãos, têm que passar água e sabão o tempo todo, né, para não ter nenhum tipo de... Não falar perto, de guardar uma distância de um metro e pouco, né, para cuidar. Todo mundo que entrar na casa tem que deixar o sapato na porta, do lado da porta. Tem que, todos os lugares que se tocam com muita frequência, tem que ser toda hora passar água e sabão, né? E com isso, manter essas pessoas mais protegidas. Essas pessoas, quem tem doença crônica, que tem baixa imunidade, né, ou quem fez transplante, tem que ficar resguardado, né? E quem tiver febre e tosse, sintomas, também tem que ficar resguardado pelo menos por 14, 15 dias, junto com toda a família. Os cuidados. As demais pessoas têm que tomar os cuidados de lavar as mãos, manter distância e tal, mas levar uma vida normal, ir no comércio, ir trabalhar, né? Toda hora, o restaurante pode funcionar se a mesa estiver toda hora sendo higienizada, se as pessoas tiverem álcool gel ou tiverem água e sabão para lavar as mãos. Não precisa parar de funcionar. Não vai aumentar o número de casos com isso. No H1N1 nós não fechamos um restaurante. Estava falando do presidente Lula, era governo dele, ninguém pregou quarentena. E foi muito mais grave e matou muito mais gente do que o coronavírus vai matar. Eu só corrigindo um pouquinho, Zé Maria, foram 2.100 pessoas que morreram e 58 mil casos do H1N1 no Brasil. E mortes por insuficiência respiratória. O pulmão ficava inundado de sangue, era muito mais agressivo o pulmão do que esse vírus, o corona, que causa uma pneumonia intersticial, né? H1N1 foi... E não se fez quarentena no H1N1, né? Não teve quarentena, não teve... Inclusive, eu nunca defendi quarentena, até me pediam para fazer quarentena, tinha uma certa pressão, nós nunca deixamos. A vida tem que continuar, não dá para quebrar o país por um motivo que não melhora, não diminui o número de vítimas da epidemia. Se diminuísse, eu era o primeiro a dizer, bom, vamos... É tão importante que nós defendemos a vida e a economia que quebre. Mas não resolve nada e quebra a economia. Nós temos que proteger os mais frágeis. Isso o ministro Mandetta está fazendo muito bem. A postura do ministro Mandetta é a postura para conduzir esse processo. Ele não mandou fechar uma escola, ele não mandou fechar um bar, ele não mandou fechar um shopping, ele não mandou fechar nada. Ele está procurando coordenar e os secretários têm que entrar em sintonia com ele. Tem que ter uma autoridade única no país, né? E o presidente Bolsonaro falou isso. Pode criticar alguma coisa que ele tenha falado, mas o que ele falou na essência foi isso. O isolamento tem que ser vertical, a vida tem que continuar. Deixem as pessoas decidirem, informem bem as pessoas, tirem o medo delas e deixem elas decidir se elas querem ficar em casa ou não. Isso não pode obrigar as pessoas, não pode fechar, impedir as empresas de funcionar. Isso não tem sentido nenhum.